Meu Deus do céu, não sei como começar essa abertura depois do jogo de quarta. Roda a vinheta. Santo Deus. O que dizer? Eu não tenho palavras, só consigo sentir. O que não dizer, né? O que não dizer desse jogo? Acho que... Atlético, você tem que fazer uma parceria com o Constantino, porque coração aqui é complicado. Tivemos um jogo fantástico, né? Fantástico. Apesar dos pesares, porque o Tubarão, quem é o Tubarão? Era isso que eu ia falar. Cara, foi um jogo, assim, muito bom pra você conseguir ver o Atlético como ele será esse ano, né? Assim, as pessoas falavam, mas era um jogo que não podia ter emoção. Gente, desculpa, mas eu gosto de emoção. É legal, assim, não é bom porque, né, então, a gente levou vários sustos, apesar, né, mas eu gosto de emoção. Foi legal, foi legal. A emoção é bom quando as coisas dão certo no final, né? Quando as coisas não dão certo no final não é muito bom. Acho que a torcida do Tubarão, se bem que eu andei lendo umas coisas no Twitter que eles digitaram, e eles ficaram bem orgulhosos do time deles com muita razão, porque foi um jogaço mesmo, pra quem é fã de futebol, realmente foi, assim, extasiante. Não sei se 9 gols no segundo tempo, uma média de 1 gol a cada 5 minutos. A gente teve um primeiro tempo que, na minha opinião, o Atlético jogou muito. A gente conseguiu ver bem esse novo esquema e o time que o Diniz quer, com muita movimentação, o Jonathan e o Carleto como alas ali, jogando bem pra frente. O segundo tempo foi uma coisa assim que você não conseguia analisar por muito tempo. Deus nos acuda, né? Eu acho que foi mais... o segundo tempo foi mais aquele, meu Deus, chutou e fez o gol, entendeu? Tanto que eles tiveram 6 finalizações no jogo inteiro, 4 delas entraram. Então, né, foi... O que a gente vê nesse esquema do Diniz é um time com muita movimentação e jogando à frente da linha da bola. Mas em contrapartida, foi o que a gente viu no segundo tempo e provavelmente no intervalo o Tubarão também viu. Que como a gente tem essa vantagem de jogar muito pra frente e ter muitas chances como a gente teve no primeiro tempo, a gente tem que ter a contrapartida da velocidade pra voltar. Que é a correção que o Atlético precisa fazer, porque a gente levou muito susto no contra-ataque ontem do Tubarão. Realmente, o primeiro tempo do Atlético foi muito bom, a gente teve 9 finalizações ao gol, não foram finalizações pra lá, na linha de fundo, foram finalizações ao gol que poderiam facilmente ter resultado em gol, contra uma só do Tubarão. Então, assim, o primeiro tempo do Atlético foi aquilo que a gente esperava do Atlético contra um time de menor expressão, um massacre. Tanto que a zaga não foi exigida no primeiro tempo, então a gente não pode ver como é que ela reagiu, a gente só pode ver como ela estava reagindo no segundo tempo, que foi um desastre. Bola aérea, bola parada. Vamos mudar isso pra daqui a pouco, a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o primeiro tempo realmente foi muito bom. E eu quero destacar no primeiro tempo que a gente teve 2 chances com o Ribamar, que foram chances claríssimas de gol. Uma chance com o Rossetto, com o cruzamento do Carleto, foi muito bom cruzamento também, que o Rossetto não aproveitou no segundo pau. E uma também do Guilherme, que ele chutou meio que fraco ali, meio que colocou a bola no começo do jogo. Teve uma do Jonathan também, a gente teve muita chance. E eu acho, pra mim, foi um destaque muito grande o jogo do Guilherme no primeiro tempo. Sim. Porque nesse novo posicionamento você consegue ver muito mais o Guilherme na movimentação do que você via no ano passado, por exemplo. Acho que foi super... Eu gosto de dividir esse jogo em dois parâmetros. Primeiro tempo, segundo tempo. Acho que antes de Cristo, depois de Cristo. Acho que é um divisor de águas, o intervalo. Então, assim, no primeiro tempo eu já falei que a gente foi muito bem, teve posse de bola, teve boas chances de gol. Uma coisa que eu gosto muito no esquema do Fernando Diniz, a gente tem a posse de bola, mas não é a posse de bola que a gente tinha com o Paulo Autuori, por exemplo, que era uma posse de bola morosa, que a gente ficava, aquela distribuição chata de jogo. Com o Fernando Diniz, não. O Fernando Diniz, ele gosta de objetividade. Isso é muito claro pra mim. Então, assim, essa é uma diferença que eu gosto muito se eu for comparar os times do Paulo Autuori e do Fabiano Soares com o time do Fernando Diniz. E o segundo tempo, né, que é
antes de Cristo, depois de Cristo, foi realmente um Deus nos acuda, completamente desorganizado. E assim, eu acho que mais do que desorganizado, o Atlético estava ansioso, né? Porque o gol não saiu no primeiro tempo, a gente teve ótimas chances e o gol não saiu no primeiro tempo e a torcida vaiou no intervalo. Tava preocupado, né? Acho que era isso, assim, não era ansioso, é uma preocupação de você estar jogando com um time menor. Pelo amor de Deus, a gente vai ter que ir pro pênalti de novo, pelo que a gente... Tudo bem, não foram eles que jogaram, né? Que não foram eles que fizeram os pênaltis contra o Rio Branco. Mas você já vem de um pênalti que você perde. A torcida já tá, querendo ou não, de cara por causa disso. Então eu acho que é mais uma preocupação de, meu Deus, a gente vai ter que jogar de novo, fazer os pênaltis de novo. O jogador, ele é um ser humano acima de tudo, né? A gente espera que o jogador seja perfeito, que a mentalidade não afete o desempenho deles dentro de campo, mas eles não são robôs. Então, assim, o nervosismo eu acho que é normal, ainda mais por tudo que aconteceu no final do primeiro tempo. Tudo bem, as vaias foram dirigidas a um jogador, que acho que isso depois a gente vai falar, foram dirigidas a um jogador só, mas o time inteiro sim. É evidente que o time inteiro sente, porque até porque ninguém tá falando Ribamar. Tipo, você vem num primeiro tempo muito bom do Atlético que sai pro intervalo com vaia. Exatamente. Então... E acho que isso meio que influenciou ali na ansiedade, na preocupação, no nervosismo pro segundo tempo. Eu queria agora falar um pouquinho dos jogadores em si. Eu queria dar parabéns, Carleto. Você jogou exatamente aquilo que eu imaginava que você fosse jogar. Pelo menos ontem, né? Eu acho que o Carleto foi o melhor jogador do primeiro tempo. Pra mim. Foi. Ele jogou muito. Outra, a pessoa que odeia o Carleto. Não, eu não odeio o Carleto, mas eu acho que ele foi. Eu acho que ele foi. Porque não. assim, o Nicão... Eu acho que o Nicão apareceu uma vez no primeiro tempo. Tipo, a zaga a gente não sabe, mas a gente sabe o que aconteceu depois. O Guilherme jogou muito bem também. Mas ainda acho que o Carleto foi o melhor ali da... como eu disse... No primeiro tempo, quando eu... Vamos ver quando eu comentei sobre o Carleto, sobre o quanto eu não gostava dele, eu não falei naquele programa, mas falando agora, eu acho o Carleto, na parte ofensiva, um bom lateral. Não é um lateral que eu acho que é tão bom quanto o Jonathan, mas é um bom lateral, assim, não é tão ruim quanto ele é defensivamente, por exemplo. Mas foi o que a gente viu ontem. O Carleto muito bem ofensivamente. Exatamente. Aí que eu quero chegar. Por isso que pra mim ele não foi o melhor jogador do primeiro tempo, porque ofensivamente ele foi excelente. Agora, defensivamente, o Carleto tem muito a melhorar. Muito, muito mesmo. Ali o Thiago Heleno passou dobrado pra cobrir ele. Passou dobrado. Então, assim... É a mesma coisa, o mesmo problema que a gente tinha com o Sid Clay na lateral. Também, muito bem ofensivamente, mas... Só que assim, os laterais no esquema do Fernando Diniz é muito evidente. Eles abrem pro meio poder trabalhar. Então, assim, os dois jogam em cima da linha pro meio poder trabalhar. Então, é nisso que eu quero falar, que o Veiga e o Rossetto, pra mim, foram excepcionais durante o jogo inteiro. Muito seguros. A química entre eles é uma coisa que me impressionou muito. O Rossetto e o Veiga têm dialogado muito bem ali no meio de campo. Eu venho falando do Rossetto há um tempo já, eu gosto muito do futebol dele. Então, assim... não concorda comigo. Viu? Isso que é bom, né? Mas, assim, eu acho que o Veiga é unanimidade entre nós três, né? O Veiga realmente... E o Veiga ontem jogou como um segundo volante ali, né? Na verdade, ele e o Rossetto trocam muito de lugar, então, assim, não tem muito... Não só os dois, né? A gente vê uma movimentação muito grande no time todo. E só complementando, que eu esqueci de falar quando você falou da zaga, eu acho assim... Paulo André e Thiago Heleno são excelentes jogadores, excelentes zagueiros. Claro que a gente tá no começo da temporada, mas ontem foi um desastre. Os dois estão muito lentos. E eu acho que nesse esquema do Fernando Diniz do 3-4-3, os zagueiros principalmente têm que ser zagueiros rápidos. Porque a gente viu, o Fernando Diniz deu várias entrevistas dizendo que a inspiração dele é o Liverpool da Inglaterra. A gente viu, e quem acompanha a Liga Inglesa e os campeonatos europeus, a gente sabe o quanto o Liverpool sofreu com zagueiros lentos. Então, assim, é evidente que o espelho, se a gente for fazer esse espelho, o Atlético também vai sofrer com os mesmos problemas. Não podemos ter zagueiros lentos. Eu acho que o Paulo André, na verdade, ele tem que decidir se ele vai ficar no DIF ou se ele vai ficar, ou se ele vai jogar. Vocês acham que o Pavés faria diferença? Eu acho. O Pavés tinha que ter entrado na posição... Discordo veementemente da substituição do Fernando Diniz de ter colocado o Lúcio. O Lúcio acabou jogando na zaga ali. Foi que o Lúcio tá voltando também, né? A gente não jogou exatamente. Mas é justamente por isso. O Lúcio estava sem ritmo de jogo. Nós sabemos que o Lúcio é um cara lento, é um cara que é um volante de contenção.
né? E eu acho assim, o Pavés é um cara que tem um passe muito mais qualificado, é um cara que jogou a temporada inteira do ano passado, então a minha primeira opção, se ele queria trocar o zagueiro de líbero, seria o Pavés. Não entendi por que ele colocou Mas o próprio Diniz, na entrevista, falou sobre que ele concorda que foi um erro substituir ali, que ele teve que movimentar o Lúcio e tal. Então, O problema é que ele está perdoado porque assumiu o erro. Mas, ele não conhece o elenco também, como a gente conhece, né? Isso é exatamente. importante que se diga. mas tivemos uma agradabilíssima surpresa no segundo tempo, que foi o nosso querido Bergson. Maravilhoso. Pode pegar a camiseta do Ribamar e ficar com a 9 pra você, meu filho. Porque Ribamar não tem jeito mais, não. Não, tem mais. jeito sim, tem jeito sim. Tem Não, jeito. o Ribamar, tem ele jeito. precisa, é aquilo que a gente falou. Isso. Ele tem jeitos- Vem pro aspirantes ali pra pegar Isso. ritmo, mas assim, O Ribamar o precisa de... Bergson precisa de chance pra jogar, pra Técnica realmente... O Ribamar precisa ter confiança. Ele precisa ter calma, porque ele tá desesperado. É isso que é pra mim. O que aparenta pra mim? O Ribamar tá desesperado. Ele não consegue fazer gol. E você que acha que eu tô falando que o jogador fica desesperado, fica mesmo, gente. O cara tá sendo vaiado por um estádio inteiro. Rede social, a galera fala mal dele o tempo inteiro. Pensa como é que fica a cabeça de um cara de 20 Fala anos. mal de um jeito totalmente desrespeitoso, né? Envolveram a Exatamente. família do cara. Exatamente. E assim, a gente não pode esquecer que o Bergson tem muito mais bagagem que o Ribamar. O Ribamar tem 21 anos, o Bergson tem quase 26, gente. Então assim, o Bergson, ele rodou entre vários clubes menores até vir pro Atlético e fazer 2 jogos excelentes. Então assim, nós temos que pôr na balança tudo isso. Assim, a torcida é uma falta de paciência que eu entendo e concordo. O Ribamar ontem foi muito mal, mas a gente também tem que ver o lado humano do jogador e o lado psicológico do time, porque como eu falei, essas vaias, elas foram dirigidas ao Ribamar, mas evidentemente elas afetaram todo mundo, porque é o colega de trabalho dos caras ali. Se alguém xinga a Thaís ou a Rai, eu vou ficar brava também, entendeu? Exatamente. Então, assim, a respeito do jogo de ontem, o que temos a dizer é... Só quero falar... Tá ruim, mas tá bom, né? Quero fazer 2 adendos. Primeiro, eu vou falar do Carleto de novo. Aquele passe que ele deu pro G2, sensacional. Ele entregou pro G2, ele deixou assim, ó. Ele abriu e falou assim, ó, faça o gol. E o G2, gente, acho que a gente não pode terminar Assim. falando do jogo sem falar do G2. Eu não quero falar de G2. Mozão, a gente ama você, mozão. Nós falamos aqui no nosso programa sobre o G2, que o G2 tinha talento, que, né? Nós defendemos o G2 aqui. Defendemos. E ontem, graças a Deus, o Diniz escutou a torcida e colocou o G2, porque Sim. foi quem fez a diferença. Nisso que eu iria falar também, e ainda bem que você me lembrou, o Diniz estava cometendo um outro erro, que era colocar o Pablo em campo. Pablo, não fez uma temporada de 2017 boa por problemas pessoais, que todo mundo sabe que ele teve, né? Foi um ano difícil pra ele, mas em 2016 ele foi bem. Pablo, o que acontece? Ele é um jogador de segurar a bola. Ele é um jogador que chega no último terço do campo, segura a bola, distribui, leva pra linha de fundo. Então ele é um cara que tem que ser colocado em campo quando o Atlético tem um resultado a favor. Sim. Ou no mínimo pra começar como titular, empatado, né? E pra conseguir tocar a bola ali na frente. Agora, ele não é o cara que vai virar o jogo. Exatamente. Ele Mas não é esse tudo cara. a gente ainda vai ter que ver, porque a gente é acostumada a ver o Pablo em outro esquema também. Porque tudo tá muito diferente no Atlético com o Diniz. A movimentação, tudo, a gente tem que ver de que maneira que o Pablo vai se encaixar nisso. Então, há controvérsias. Mas acho que ontem ter colocado o G2 foi importante. Até eu escutei a entrevista coletiva do Fernando Diniz, e ele comenta que ele gosta do G2 e que ele se dá bem com o G2 e que pro G2 entrar de titular só falta o G2 se ajudar. Que foi exatamente o que nós falamos no segundo programa. Que G2! Que falta o G2 se ajudar. Então, assim... É por isso que eu digo, tanta coisa boa pra falar, não vou falar do G2. Ok, muito obrigada, G2, você realmente... Respeito o G2. Ajudou, foi fundamental ontem, mas... Não, mas precisa se ajudar. Se você se ajudar... Serei xingada no Instagram. Acompanhe. Prepare as críticas pra criticar a Thaís. Críticas pra criticar, redundância, tudo bem. Só sobre o G2, assim,
como eu disse naquele programa, ele faz bons jogos quando ele entra. Quando ele começa a titular, o G2 não rende. Mas é o ponto Que é o de físico, se ajudar. que é o físico. É o ponto de O se problema ajudar. do G2, pra mim, fica muito evidente que é físico. Ainda mais pela entrevista que o Fabiano deu pro Napoleão de Almeida ao UOL, em que ele diz que o G2 tem problemas físicos. Só mais uma coisinha e a última coisa que eu vou falar sobre o jogo. Eu quero destacar muito positivamente o alto índice de passes acertados pelo Atlético durante todo o jogo. Foram mais de 500 passes trocados com 90% de aproveitamento entre eles. Destaque Fiz uma planilha do almoço, olha. virginiana. Nesse esquema do Fernando Diniz é muito importante que o time faça os passes de forma correta, porque senão a gente vai correr muito riscos desnecessários, que a gente sabe que a gente vai sofrer durante a temporada, porque esse é o esquema de jogo do Fernando Diniz. Mas eu acho que é muito relevante que a gente tenha esses passes corretos para favorecer o que o Fernando Diniz está tentando implementar. Então, assim, ontem, nas estatísticas que eu dei uma olhada antes de vir aqui, foi muito bem. A gente teve mais de 70% de posse de bola em alguns períodos do jogo, e esse índice de passes corretos realmente se destaca, porque quantas vezes a gente viu os times do Paulo Autori errando passes e, né, que nem assim, às vezes a gente assistia pela televisão e o Atlético tava com a bola, quando voltava do intervalo, o Atlético já não tava com a bola. Então, assim, isso é uma coisa que eu não percebi ontem no time do... Eu acho que ontem o Atlético jogou bonito, que é o jogo que a gente quer assistir. Eu gosto de assistir jogo bonito, e eu acho que ontem, o esquema do Diniz, o Atlético tá jogando bonito, que é isso que eu acho que a torcida quer ver. Os 4 gols do Tubarão foram falhas nossas, né? Não foi mérito deles, foram falhas nossas. Obrigada, zaga. Foi super bem ontem. Teve uma bola, aquele quarto gol que o Thiago Leno levou um drible de um cara maior que ele. Tudo bem, o cara tinha acabado de entrar. Mas foi triste de ver. Foi triste. Detalhe, o erro ali não foi do Santos, não. O Santos salvou a gente em 2 bolas. Quando estava 2-1 pro Tubarão, se tivesse feito aquele terceiro gol, o Atlético não estava classificado. Obrigada, então quem salvou foi o Santos. E naquele 5-4, que o Paulo André chutou, recuou pro goleiro e deu, foi reflexo total do Santos. Então, assim, o Santos ontem salvou, se não fosse o Santos... De novo, né? De novo. Santos. Sempre, né? Então, acho que é isso sobre o jogo. Foi um jogo tão emocionante que a gente quer continuar falando, mas daí fica muito extenso o programa. Então, assim, deixem os comentários de vocês aí embaixo pra gente poder discutir sobre o jogo. Que acho que foi um dos melhores jogos dos últimos tempos, com certeza. Nosso programa é gravado na quinta-feira e enquanto estávamos vindo gravar aqui, ouvimos a notícia de que nosso queridíssimo Sid Clay, Cicid, nossa avenida particular, foi para o Corinthians. Isso é bom ou isso é ruim? E o Camacho veio. Eu lamento a saída do Sid Clay, porque depois que ele mudou de posição ele estava muito bem. Porque o Sid Clay não é lateral, ele é meia. O Sid é meia. Mas que vá em paz e que Deus os acompanhe. Eu acho que ele vai ter sorte no Corinthians. É isso que eu acho que eu desejo a ele, porque eu também acho que quando ele mudou de posição, ele melhorou 100%. Lembrando que ele não foi vendido, ele foi emprestado, então ele ainda é nosso. Nosso. Só nosso. Cid. E só destacando que quem veio na troca é o Camacho e provavelmente vem mais um. Seria um menino que disputou a copinha, mas acabou não dando certo, o rapaz foi pro Oeste. Mas provavelmente vem mais alguém. Só destacando um pouquinho o estilo de jogo do Camacho, ele jogou com o Fernando Diniz no Audax, aquele time sensação, que foi vice-campeão do Paulista. Primeiro volante ali, que chuta bem fora da área, tem um bom drible. Que a gente tem uma... o problema, assim, é que ele a competição dentro da posição ele vem pra disputar a vaga com caras que eu particularmente acho melhor. Por exemplo, Bruno Guimarães, que tá aí na fila pra ganhar um... Que foi o Diniz também que jogou mais com Isso. Eu acho assim, vem pra compor elenco. Então, gente, a gente só queria avisar para vocês que esta camiseta do Zequita está em pré-venda lá no site da Schult. Vai estar aqui embaixo para vocês acessarem. E salve a data do dia 11 de março. Vem novidade por aí. Lembrando que parte da renda dessa camiseta será revertida para o próprio Zequita para ajudar ele no tratamento. Eu já comprei a minha
e comprem a de vocês também, porque o cara merece a nossa ajuda. Se você quiser dar outro tipo de ajuda, não sendo a da camiseta, tem aqui embaixo os dados bancários. Você pode fazer um depósito no valor que você quiser para ajudar o nosso grande ídolo. Só destacando aqui que o Atlético fez ontem em 40 minutos, o Ziquita fez sozinho em 13, então ele merece a nossa ajuda. Por hoje é só um programa inteiro falando de um jogo maravilhoso. Espero que a gente possa fazer mais programas falando só de um jogo, de tão sensacional que ele foi. E por favor, sem muito susto, tá? De preferência. Vem com a gente, semana que vem estamos de volta. Falou! Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente tá aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem,